Olá pessoal, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Se Deus quiser, nos encontramos, né? E todos bem, cada um em suas casas, focados, estudando, né? Todo mundo com saúde, todo mundo em paz, feliz, né? Porque ontem foi um dia muito especial para todos nós, né? O dia das mães, eu que sou mãe. Foi um dia assim, muito importante para mim, junto com os meus filhos, né? Junto com a minha mãe, junto com a minha vozinha. Então eu espero que vocês tenham tido esse momento importante de estar mais pertinho das pessoas assim que são de extrema importância em nossas vidas, tá? E muitas delas estão aí, né? Pertinho de vocês, dando força, dando apoio, tá? Então vamos lá? Vamos para nossas correções? Então olha só, peguem aí o material de vocês, página 81, onde nós iniciaremos as correções, página 85 e 87, onde faremos todas as correções pertinentes às atividades da semana passada, beleza? Então olha só, a semana passada nós estudamos um pouquinho sobre classificação dos seres vivos. A classificação dos seres vivos foi algo de extrema importância para a ciência, tá? Porque pode padronizar, certo? Universalizar os termos, as nomenclaturas dentre os estudiosos, tá? Por que eu digo dentre os estudiosos? Porque são termos científicos, então são termos que nem nós, professores de ciências, muitas vezes, como não é da área específica, tendo em vista que a área da biologia tem em torno de 52 áreas de atuação, tá? Zoologia, bioquímica, biofísica, a biomedicina já foi uma área da biologia, hoje ela é uma graduação, enfim, citologia, genética, então a gente tem uma gama de áreas, né? Uma extrema área que a biologia pode abranger. Então, por este motivo que eu falo para vocês que pode surgir algum termo ao qual nós não saibamos, mas que o profissional que trabalha com aquele organismo, tá? Ele tem a obrigação de saber. Então, se você é um biólogo, trabalha com zoologia, tá? Com insetos. Então, você tem que saber os termos utilizados naquela sua área. Então, isso foi de extrema importância para a conversação entre os cientistas, entre os estudiosos, certo? Entre os estudiosos aqui do Brasil, entre os estudiosos lá da China, lá do Japão, tá? Lá do México e de qualquer área do nosso planeta. Então, essa classificação, esses termos, essas nomenclaturas foi de extrema importância para isso, tá? Para que entre os estudiosos, entre os cientistas não houvesse nenhuma divergência. Vamos lá para a primeira questão? Então diz assim: explique o benefício trazido à ciência pelo livro Systema Naturae de Linneu. E aí, o que é que vocês colocaram? Qual foi esse benefício que trouxe? Então, de acordo com o material de vocês, em Systema Naturae, o livro, tá? Linneu pôde aprimorar o sistema de classificação criando as chamadas categorias taxonômicas e elegendo a espécie como categoria taxonômica básica, tá? Quando ele diz assim, categorias taxonômicas, quando fala de reino, de filo, de ordem, tá? Até chegar lá em espécie. Então, o reino é o que vai abranger a maior parte dos organismos, tá? Por exemplo, o reino animal. Então, ele vai tratar do reino animal como um todo, seja ele o que é um inseto, seja ele um mamífero, seja ele um animal aquático, um peixe, tá? Seja ele um anfíbio. Então, independente do tipo de animal, do local onde ele está, certo? O comportamento dele vai estar inserido no reino animal. Então, as categorias taxonômicas, o de reino ele vai ser o mais abrangente. Para chegar em espécie, vai o quê?
delimitando características mais próximas entre os organismos, ok? E aí a segunda questão, coloque em sequência as categorias taxonômicas em ordem crescente, ou seja, do que vai apresentar o específico para o mais abrangente. Então a gente tem espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio. Então, o reino ele vai especificar se é o reino animal, se é o reino vegetal, se é o reino dos fungos, né, protozoários. Já o domínio, não, ele vai abranger todos os seres vivos. O reino ele já vai separar alguns grupos com características tanto morfológicas como fisiológicas mais próximas, beleza? Entenderam? Então, é de espécie a domínio. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio, ok? Terceira questão. Olha só, a gente tem uma imagem, tá? E para alguma coisa ela vai servir. Sempre que tem uma imagem, é importante a gente visualizar aquela imagem com carinho, tá? Então isso é em qualquer questão. Então ele diz assim: analise o nome científico da girafa e diga se está escrito corretamente. Então, caso não seja, reescreva-o seguindo as regras internacionais de nomenclatura, tá? Então a gente tem aqui girafa camelopardalis, tá? Então, nas normas de nomenclatura, certo? Tem algumas especificidades, como por exemplo, o gênero ele sempre vem primeiro, e o gênero vindo primeiro, ele sempre vai vir com a primeira letra maiúscula. As espécies sempre vêm em segundo, como mostra aqui, tá? Deixa eu colocar pertinho para ficar melhor para vocês. A espécie sempre vem em segundo. Só que tem uma característica importante. Ó, primeiro é o gênero, segundo é a espécie. Se você voltar lá nas páginas anteriores, você vai ver que esse aqui que está caracterizando a espécie não está escrito corretamente. Por quê? A espécie, a primeira letrinha da espécie sempre tem que vir com a letra minúscula, tá? Então, no caso aqui, girafa camelopardalis, ela não está escrita de forma correta, certo? Seria girafa camelopardalis, sendo que esse C de camelopardalis, ela seria o que? Minúsculo, ok? Deixa eu pôr aqui para que vocês entendam melhor. Ó, vai ser da seguinte forma: girafa, certo? Normal, da mesma forma que se apresenta aqui, tá? Ó, camelopardalis. Observe aqui, ó, o C ele vem o que? Minúsculo, ok? Então, caso alguém tenha errado, corrija aí. Vou afastar aqui para ficar melhor para vocês, tá bom? Quarta questão, ele diz assim: se dois animais pertencem à mesma ordem, quais categorias taxonômicas necessariamente são comuns a ambos? Olha só, se dois animais pertencem à mesma ordem, quais categorias taxonômicas necessariamente são comuns a ambos, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Ele fala em ordem. Deixa eu organizar aqui. Então, a gente tem, ó, ordem, aí tem classe, certo? Filo, reino e domínio, tá? Vocês estão vendo para vocês verem aí, e domínio. Tem uma outra forma de representar isso que seria assim:
Aqui viria o domínio, certo? O reino, tá? O filo, a classe e aí a ordem, tá? Vejam bem, dessa forma fica bem melhor a compreensão de vocês. Por quê? Aqui a gente percebe que o domínio, ele é o grupo mais abrangente, certo? O reino, ele já vai eliminando alguns organismos. Alguns organismos que tinham aqui em domínio, ele já não vai apresentar aqui mais em reino, tá? Assim como em filo, ele já vai delimitar alguns organismos, assim como em classe. Então, a pergunta é, tá? Se dois animais pertencem à mesma ordem, se eles estão aqui, ó, dentro da mesma ordem, certo? Quais categorias taxonômicas necessariamente são comuns em ambos? Então, acima deles aqui, de ordem, esse organismo pode aparecer em todas as anteriores, tá? Classe, filo, reino e domínio. Agora, no próximo, é que ele, que seria o quê? Família, é que ele não estaria. Alguém seria eliminado aqui. Entenderam? Então, mas, se encontra em ordem, vai se encontrar em classe, filo, reino e domínio. Entenderam? Qualquer dúvida, podem perguntar, beleza? Quinta questão. Eu vou dar um tempinho, vou devagar e vocês vão copiando, certo? Quinta questão. Quando se escreve o nome científico do cão doméstico, Canis familiaris, e do lobo, Canis lupus, o que se percebe que esses dois animais têm em comum e o que há de diferente quanto à classificação taxonômica? Olha só. Vai haver uma diferença entre esses dois, tá? O primeiro, ele está apresentando o quê? Canis. Então, tanto apresenta canis em familiares, como apresenta canis em lupus. Deixa eu pôr aqui, tá? Eu gosto muito de escrever. Canis familiares e o outro canis lupus, certo? Olha só, aí ele diz o que se percebe que esses dois animais têm em comum e o que há de diferente quanto à classificação taxonômica. Ó, esse primeiro nomezinho aqui representa o quê? Vamos lembrar? O primeiro nome é o gênero, certo? Então, ambos, tá? Canis familiares e Canis lupus, eles pertencem ao mesmo gênero, sendo que as espécies, olha, são diferentes. Então, gêneros iguais, certo? E espécies diferentes, certo? E espécies diferentes. Então, canis familiares, tá? E canis lupus. Eles vão ter o mesmo gênero e espécies diferentes, beleza? Ok? Vamos lá para a página 87. Todo mundo se organizando aí? Então, página 87 diz assim, primeira questão. Qual categoria taxonômica é definida como um conjunto de indivíduos semelhantes, capazes de se entrecruzarem, produzindo descendentes férteis? Olha só, novamente. Qual categoria taxonômica é definida como um conjunto de indivíduos semelhantes, capazes de se entrecruzarem, produzindo descendentes férteis? Apenas um desses grupos, uma dessa alternativa aí, pode produzir descendentes férteis, tá? Letra C. Apenas organismos da mesma espécie que podem produzir seus descendentes férteis. Tá? Não pode ter uma relação positiva em relação à produção de indivíduos entre organismos de espécies diferentes. Só vai poder ocorrer
essa perpetuação da espécie quando são organismos da mesma espécie. Então, é letra C. Segunda questão. Com base nas regras de nomenclatura, indique a alternativa incorreta. Essa aqui está muito fácil, né? A gente viu exemplos aqui agora há pouco, certo? Então, a letra A tem assim, Homo sapiens. Então, está apresentando aqui gênero e espécie, tá? Então, primeira palavra, o gênero está escrito de forma correta, certo? Com a primeira letra H maiúsculo e o S, que significa representando a espécie, em minúsculo. Então, a letra A está correta, certo? Assim como a letra B, a letra C, a letra D. Apenas a letra E que está de forma errada, ou seja, incorreta. Anáfilis nissur ircus, tá? Onde o N da espécie, né, a primeira letrinha representada pelo N da espécie, ele está escrito também em letra maiúscula, não é, certo? Sempre gênero, primeira letra maiúscula, espécie, primeira letra minúscula, beleza? Terceira questão. Ao andar por uma área do cerrado, um rapaz avistou algumas árvores típicas da região. Entre elas, o pequi, o carioca brasiliense, árvore muito conhecida em virtude da utilização do seu fruto na culinária. Uma linda palmeira chamada buriti, de nome científico Mauritia flexuosa, e um florido hiperroxo, o Androanthus impediginosus. A respeito dessas espécies, é possível concluir que... E aí? Vamos lá? Letra D. Essas árvores não pertencem ao mesmo gênero, nem à mesma espécie. Pode observar, pessoal, que todos eles, a primeira palavra e a segunda palavra, apresentam diferenças. Elas são diferentes, não tem nenhuma repetida. Então, dessa forma, elas são tanto de gênero como de espécies diferentes, ok? Questão 4. A alternativa em que o nome científico da ariranha azul encontra-se de acordo com as regras de nomenclatura binomial é... E aí? Letra A, Cyanopsita spixi, tá? Ambos estão apresentando com letra maiúscula. Então, se ambos estão apresentando com letra maiúscula, vão ser diferentes, conforme a regra presente. Letra B, diz assim, Cyanopsita spixi. Olha só a forma a qual está escrita. Primeira palavra se apresenta com letra maiúscula e segunda palavra apresenta-se com a primeira letra minúscula. Então, a alternativa correta aí seria mesmo letra B. Todas as demais estão erradas. Ó. Letra C, Cyanopsita spixi, né? O gênero está começando com a letra minúscula. Letra D, Cyanopsita spixi, aqui ele está correto também. A questão deu duas alternativas, viu? Mas a gente pode considerar a letra B, ok? E a letra E, que a espécie está apresentando com a primeira letra minúscula, ok? Maiúscula, ou seja. Quinta questão. Ordene as categorias de classificação biológica de modo descendente e assinale a alternativa correta. Ou seja, lembra do que eu fiz aqui? Se é descendente, é do mais abrangente para o mais específico. Então, qual é o que a gente tem aí? Mais abrangente para o mais específico. Letra C, certo? Onde apresenta reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Então, aqui a gente termina a nossa correção das atividades da semana passada. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 88. Vou dar um tempinho, tá? Abram aí na página 88. Acredito que já deu, certo? Nós vamos iniciar, olha só.
o capítulo 7, tá? O capítulo 7, ele trata de um tema bem interessante e bem atual, tá? Do que a gente vem vivenciando nos nossos dias. Ele vai tratar sobre saúde, tá? Ele vai tratar sobre saúde. Então, mas o que seria saúde? O que é que a gente pode dizer de saúde? O que é que caracteriza a gente para dizer que estamos bem, que estamos com saúde? Será que uma pessoa que tem dores de cabeça diariamente pode dizer que essa pessoa ela tem saúde, ela está com saúde, ela está totalmente saudável? Uma pessoa que é diabética, tá? A gente pode dizer que essa pessoa tem saúde e é uma pessoa que está saudável? Então, mas o que será, cientificamente falando, o que será a saúde? Então, quando a gente fala de saúde, pessoal, a gente está falando tanto do bem-estar físico como do bem-estar mental, né? Nesses dias que estamos vivenciando, por estarmos muito tempo dentro de casa, sem poder muitas vezes ter muito contato físico, né, com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente normalmente teria esse contato diariamente, isso muitas vezes mexe com o nosso emocional, tá? Então isso tem ocorrido muito nesse período de quarentena, o qual estamos vivenciando. Então isso seria o que? Um bem-estar mental. Então esse período de quarentena é importante a gente cuidar um pouquinho da nossa mente, tá? Então quando a gente fala em dores de cabeça, em diabéticos, hipertensos, então essas são pessoas que precisam de um cuidado mais detalhado em seu dia a dia. Algumas pessoas diabéticas é necessário que elas tomem uma medicação, tá? Para controlar essa taxa de glicemia no seu sangue, a taxa glicêmica, ou seja, a taxa de glicose, a taxa de açúcar lá no sangue do indivíduo. O hipertenso, ele vai precisar ter um controle extremo com a sua alimentação. Então, ele não pode ingerir alimentos que tenham um teor de sódio, um teor de sal altíssimo, como por exemplo, alguns alimentos doces, que muitas vezes também eles são ricos em sódio para auxiliar no seu processo de conservação, tá? Como esses biscoitos recheados, tá? Salgadinhos, não vou fazer propaganda, aqueles que a gente adora, mas que tem um teor de sódio altíssimo. Então, um hipertenso, ele vai ter o seu estado físico alterado se ele ingerir algo que não está direcionado para a sua dieta. Então, quando a gente fala em saúde, a gente está falando em bem-estar físico e em bem-estar mental. E isso vai resultar no nosso comportamento diário. Isso vai resultar de como nós iremos ditar, relacionar o nosso dia a dia, ok? Trata-se também, nesse capítulo, a saúde pública, né? A Organização Mundial de Saúde. A gente tem visto muito falar aí, a Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial de Saúde. Tá? Nós estamos vivenciando um momento que muitas diretrizes, muitas decisões, elas são tomadas a partir da OMS. OMS, que é Organização Mundial de Saúde, que é de extrema importância e de extrema relevância, tá? Então, muitas decisões e muitas orientações para a saúde da população mundial vem da Organização Mundial de Saúde. Então, ela é composta por uma equipe multidisciplinar, tá? Onde tem vários profissionais, tanto profissionais médicos, pode ser biólogos, tá? Bioquímicos, vários profissionais da saúde que vão estar inseridos nesse grupo aqui para direcionar as decisões referentes à saúde da humanidade, tá? Do mundo. Trazendo isso para um ambiente menor, a gente tem
a saúde pública, tá? Então, a saúde pública é o que trata a gente diretamente, os indivíduos da cidade, tá? Então, tem uma área a qual a gente pode se especializar, como um biólogo, por exemplo, chamada de saúde pública. Inclusive, tem aqui na nossa cidade, tem mestrado na área. Então, se você quer direcionar os seus estudos para fazer análise de como está os dados da população relacionada à saúde, é a saúde pública, ok? Pessoal, olha só, nesse conteúdo vai ter um monte de coisa assim bastante interessante para a gente estudar. Esse aqui que eu fiz foi apenas uma introdução do conteúdo. Na próxima aula, a gente vai adentrar melhor, aprofundar mais nesse sentido. Então, hoje, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura mais aprofundada da página 89, certo? E agora, neste momento, tá? Começassem a fazer a atividade da página 90 e fossem me dando feedback, certo? Eu vou cobrar isso de vocês, eu vou estar cobrando isso de vocês, tá? Que é da página 90, onde investiga. Então, vocês vão fazer pesquisas sobre endemia, epidemia e pandemia. Eu tenho certeza que todos vocês vão precisar nem pesquisar isso, tá? E tem mais outras duas questões para vocês responderem nesse sentido. Vão me dar o feedback ainda no nosso horário, ainda nesta aula, e vamos tirar dúvidas sobre esse conteúdo, tá? É um conteúdo extremamente interessante que iremos compreender melhor alguns termos que estão sendo utilizados nesse momento de pandemia que estamos vivendo, certo? Como é que os profissionais, eles conseguem identificar que é uma pandemia, o porquê isso, ok? Então, a partir dessa leitura, a partir dessas questões que vocês irão responder agora e irão me dar o feedback, certo? Nós iremos partir para uma discussão, tá bom? Então, fico no aguardo, esperando, certo? As respostas de vocês. Um beijão, bom dia e bons estudos!